E aí pessoal, mais uma aula. Professor Sérgio, hoje vamos falar da aula nossa de gestão ambiental, data de hoje, né? Terça-feira. Pessoal, vamos falar de um assunto hoje, na aula dia 2/6, que é a implantação do sistema de gestão ambiental, né? Nós lá para trás já vimos bastante coisa sobre a norma, ISO 14000, enfim, a gente já vem falando sobre vários itens do sistema de gestão ambiental, mas agora a gente tem que retratar ou começar a falar do sistema de implantação do sistema de gestão ambiental. Como que a gente vai falar um pouco sobre isso? Estou gravando a aula no sistema Word, que vai ficar com uma apostilazinha melhor para vocês. A metodologia de implantação, aqui bem simplificada na apostila, eu estou passando lá em partes para vocês, ela trata dos principais passos que você retrata do sistema para que ele possa ficar o mais simples e eficaz possível dentro da empresa. Eu até postei uma aula agora hoje, que era daqui uns assuntos para trás nossos, que é parte desse assunto agora atual, por isso que eu postei hoje para fazer a configuração. A primeira coisa, e que a gente não pode esquecer, é que nós temos que definir quais os objetivos que nós queremos dentro da organização. Então lá nos vídeos anteriores, alguns deles e algumas partes de materiais que vocês estão estudando já tem comprometimento da alta direção, ter um seleto grupo de pessoas selecionados como líderes, definir como que vai ser a implementação, realizar reuniões, que é importante para que todos participem, fazer a conduta preliminar e aí desenvolver o projeto com ações. Nesse contexto de gráfica, de organização que vocês estão vendo, obter recursos, envolver os colaboradores e monitorar 3 itens importantíssimos para nós dentro da administração. Então, esse preparatório do sistema, ele tem toda uma base já ditada, principalmente em NBR e passo a passos, que nós agora vamos ver o que está certificado dentro da ISO 14001, que é a nossa ISO de trabalho principal, que é a nossa ISO de sistema de gestão ambiental. Aqui trata de 20 passos, bem específico, bem assim resumido para vocês, que está dentro da norma. Passo a passo, mês a mês, item a item. Por exemplo, nós temos que começar a identificar ela de cabeça para baixo. Por exemplo, o item 1, obter o comprometimento da alta direção, está no 4.1 da ISO 14000. Documentar as razões da alta administração para a implantação do sistema, quer dizer, começando de cima para baixo, a gente gera toda a conduta que a norma nos permite. Então nós vamos conduzir a gestão, nós vamos desenvolver e definir as implementações, desenvolver o fluxograma de atividades, determinar aspectos impactantes, significativos da política ambiental dentro da empresa, as não conformidades, as conformidades, o comprometimento que a política vai ter com os objetivos da empresa, treinamento do pessoal, se nós temos que, por exemplo, conduzir auditorias internas ou não, quem vão ser os auditores internos na empresa, avaliar a eficácia, conduzir a certificação e, por último, vocês vão ver lá que tem a certificação pela ANBR ISO 14001. Na verdade, quando a gente audita ela, que a gente chega no final dela e reconhece que a empresa está realmente trabalhando com gestão ambiental, nós já passamos esse passo a passo e a gente já tem uma conduta. Eu estou produzindo, os fornecedores, a legislação eu estou cumprindo, preencher as documentações municipais, estaduais e federais. Eu lembro que lá para trás eu passei para vocês nos slides, foi um dos primeiros que nós fizemos, o item da configuração da Prefeitura Municipal de Aracruz,
onde tem lá, onde a gente consegue a documentação municipal principalmente. Então todas essas atividades, como vocês podem estar observando aqui, ela trata para nós que a equipe é responsável pela implementação, não é uma pessoa. Então, eu estou estudando técnica de administração. Não vou ser eu que vou implantar. Eu vou fazer parte da equipe. Então, os empregados, eles representam a grande fonte de conhecimento. Essa que é a grande verdade. Porque a equipe, ela é o envolvimento do sistema. Como ele vai funcionar conforme a ISO 14000, a ISO 9001 de procedimentos e de documentação, a 18000 de gestão e aí por diante, nós definirmos todos os pré-requisitos dela. Então aqui, graficamente elaborada aqui essa fase preparatória, como lá em cima fala da norma, vocês vão ver que a setinha ela vem descendo, ela segue para a direita ou para a esquerda, ela sobe, faz uma coerência até chegar na análise crítica da direção. Aqui, a análise crítica da direção ela está no final, ou ela está interligada entre os itens. Eu não sei se eu citei para vocês, mas devo ter citado, nas empresas, a gente tem as pessoas da alta direção e na conduta dela, a gente tem sempre umas interfaces no organograma, que são aquelas consultorias que a gente tem, as staffs, na verdade, né? Então essas staffs, a gente estuda muito isso em organograma empresarial, essas staff, elas trabalham de forma em que elas dão suporte principalmente para a alta direção. A alta direção que eu estou falando é desde a diretoria até a coordenação, gerência, supervisores, etc. Até chegar na camada cá embaixo. Diante de toda essa situação, a gente também fala um pouquinho dos elementos. Que elementos são esses? Elementos do sistema de gestão. 5 estágios que a NBR 14001 ela define para nós da política, do planejamento, da implementação e a operação do sistema para funcionar, da verificação e da análise pela administração. Tudo aquilo que nós falamos antes lá está escrito nesses 5 elementos. Bom, diante disso tudo, a gente consegue chegar numa fase que é a fase de construir e sustentar o sistema de gestão ambiental. Para isso, eu descrevi em poucos passos ainda para vocês, em pequenos elementos, eu coloquei 3 passos aqui para a gente estar iniciando essa fase. Fazer do meio ambiente uma prioridade. Prioridade, olha o nome, prioridade. Sobrevivência da empresa em relação à questão do meio ambiente. Construir a gestão ambiental em todos os lugares dentro da atividade do serviço que eu executo. Por exemplo, se você tem um funcionário que ele é treinado, mas ele pega o copo plástico dele, joga na grama lá na empresa, ele pode ter sido treinado, mas ele não está aquém das atividades de gestão ambiental que a gente necessita. Aquele copo plástico, por exemplo, ele pode contaminar um produto que a gente esteja fabricando ou produzindo dentro do processo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na fábrica aqui na Suzano, não se pode ter alguns elementos que contaminam a celulose. Alguns tipos de situações. Se não me engano, o plástico é um deles. Ele não pode existir dentro da fábrica, ele tem que estar em locais armazenados, ele não pode ter contato, por exemplo, com a celulose, que ele contamina a celulose. Então, isso é gestão ambiental. Não é só porque eu tenho que eu vou ter que controlar o meio ambiente. Sim, mas a gestão ambiental, além do meio ambiente, ela olha os problemas e identifica a raiz dos problemas de causa de prevenir certas ocorrências. Ocorrências também internas na produção. Bom, pessoal, esse é um vídeo bem tranquilo, simples, que eu encaminhei para vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse material. Eu não vou estar encaminhando hoje exercícios dessa semana, até porque você já tem alguns exercícios meus para fazer, de outros professores. Procure dar uma lida, porque nós vamos ter uma continuidade dessa etapa agora,
E na próxima semana eu já devo estar mandando para vocês o material de atividades que você está fazendo dessa formação de capítulo, que é a construção ou implantação do sistema de gestão ambiental na empresa. Ok? É uma parte da apostila bem simples, bem tranquila, bem fácil de dar uma lida, até porque a gente pode ter alguma atividade aí, e eu devo marcar alguma atividade dentro dessa parte da apostila, essa semana, semana que vem, valendo nota e avaliação para vocês. Certo? Um abraço a todos. Se precisar de alguma coisa, vou postar no Sistema Ciclos, vou estar enviando ela, além do vídeo pelo YouTube, também vou enviar o vídeo para no WhatsApp e material extra para vocês dentro da situação de leitura e interpretação do texto. Um abraço a todos, hein? Se precisar, é só entrar em contato. Até mais, hein?